Fala galera, hoje tem Corinthians e Racing do Uruguai que medem forças nesta noite, a partir das 19 horas, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado na Neoquímica Arena, em São Paulo. Vamos acompanhar a provável escalação do Corinthians para este jogo de logo mais com a turma do Jogo Aberto. Tá chegando agora, temos um Cicinho alegre, feliz, aliviado, liderando seu grupo na Libertadores. Edu Dracena tá naquela fase com o Palmeiras, tá bem demais. E Ronaldão, hoje, o adversário na teoria mais fraco da Sul-Americana, o Racing do Uruguai, já tomou 8 gols até agora em 2 jogos. O Corinthians tem compromisso pela Sul-Americana, ainda sem a definição do treinador ali na beira do gramado, Dorival muito perto, e os detalhes da partida aqui no Jogo Aberto. Em compasso de espera pelo novo treinador, o interino Orlando Ribeiro trabalhou em silêncio durante esses dias para deixar o Corinthians pronto para o duelo contra o Racing do Uruguai pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações, porque eles ainda não tiveram a vivência que esses atletas têm. E quando você trabalha com os profissionais, no caso dessa qualidade que tem o Corinthians, fica mais fácil do que o Sub-20 por essa situação, né? E tem novidade boa para o treinador e o torcedor corintiano. O retorno do goleiro Hugo Souza, recuperado de lesão muscular. Ele não atua desde o título do Paulistão. Foram 7 jogos fora. Em 2025, em 16 partidas, 15 gols sofridos, o que dá uma média de menos de 1 gol por jogo. E retorna em um momento importante. O Corinthians é o terceiro colocado do Grupo C da Copa Sul-Americana, com apenas 1 ponto. Primeiro que eu tô feliz, né? Poder voltar, poder treinar, poder fazer aquilo que eu amo. Tava agoniado já de estar fora, agoniado de não poder treinar, de não poder jogar, de não poder ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz, poder retornar aos treinos, se Deus quiser, aos jogos também. Ontem, Huracan e América de Cali empataram em 0-0. Os argentinos chegaram a 7 pontos e os colombianos a 5, ambos com 3 jogos. Um empate ou derrota do Corinthians contra os uruguaios, que ainda não pontuaram, pode ser desastroso. Lembrando que apenas o primeiro colocado se classifica e o segundo disputa um playoff. Uma vitória ainda deixa o time na briga por uma vaga, mas com enorme dificuldade, já que dos 3 jogos que vão restar, 2 são fora de casa. Está claro que os 2 primeiros jogos não foram lo que estamos à espera. E agora é ir em busca dos 3 pontos em nossa casa com a nossa torcida. Eu acho que amanhã vai dar tudo certo. Ainda sem o camisa 8, Rodrigo Garro, que está fora há quase um mês, Orlando Ribeiro deve ir a campo com força máxima. Hugo Souza, de volta ao gol. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique ou André Ramalho e Fabrício Angeleri. Ranieri, José Martínez, André Carrilho e Breno Bidon ou Igor Coronado. Memphis Depay e Yuri Alberto. A gente quer fazer o nosso melhor, né? Que eu acho que é uma coisa que faltou ainda nessa competição, a gente conseguir desempenhar o nosso melhor futebol. E é isso que a gente vai se cobrar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor, porque sabendo que a gente fazendo o que a gente faz de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado. A partida contra o Racing do Uruguai deve ter mais uma vez casa cheia e chegar ao 34º jogo seguido com mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas. Nós contamos com eles, todo jogo contamos com eles. Tudo sobre o Corinthians e a Sul-Americana. Ai, como eu quero começar esse debate, falar do São Paulo na Capelanes. Estamos preocupados com o Ronaldo aqui no programa. Cadê o Dorival? Cadê a assinatura no contrato? Cadê a coisa sacramentada, hein? Cadê o Pica-Pau? O Pica-Pau sumiu. Tinha tudo, viu, Ronaldão? Vou até trazer uma informação aqui. Eu não sou desmentidor de notícia e nem chupinho informação dos outros. Eu dou o devido crédito aqui, tá?
A primeira informação que a gente conseguiu apurar, Fabinho Soldado está retornando para a capital paulista e vai acompanhar o jogo do Corinthians hoje contra o Racing do Uruguai. Qual que era a expectativa que trouxemos ontem? É que o Fabinho podia voltar na bagagem com o Dorival. E o Dorival poderia ser apresentado na frente da fiel torcida e poderia estrear no final de semana. O que aconteceu? E aí, informação do meu timão, dando devido crédito aqui, aí o meu parceiro Fábio Lázaro também que apurou. É o seguinte... As bases estavam quase todas elas acertadas. Mas aí entrou o staff do Dorival na jogada e aí o que aconteceu? Teriam aumentado questão de luvas, bonificação, isso aí incomodou o Corinthians. Está perdida a situação? Não está perdida. Fabinho Soldado segue negociando agora à distância com o técnico Dorival Júnior e eles esperam a definição hoje. Tem uma outra informação importante. Segundo algumas pessoas que eu conversei no Corinthians, o Corinthians ele está bem abastecido. Caso não role Dorival, tem uma outra via que só o Corinthians, segundo essas pessoas, sabe. Eu não tenho ideia. E pelo que eu vi aqui, nenhum colega até agora também divulgou algum outro nome. Muito se fala do Luiz Castro, mas pessoal, sinceramente, o que eu ouvi é que é quase impossível. Se eles estão com dificuldade de fechar 2 milhões e meio de reais, imagina só o Luiz Castro que chegaria por um valor ainda maior. Então, a informação que nós temos é, não desistiram do Dorival, mas eles esperam sacramentar hoje, definir hoje a situação. Se o Dorival não acertar hoje, aí sim a tendência é que a vaca deite e o Dorival não venha pro Coringão, Rê. Pois é, mas que nome seria esse? Eu sempre penso o seguinte, tem que ter um plano A, mas no futebol não custa nada ter um plano B, um plano C, também uma carta na manga. Ronaldo, de verdade, caso o Dorival Júnior não feche, já foi o Tite, se o Dorival não vier, quem seria esse cara? Pelo andar da carruagem, então... Estrangeiro não é? Não, acho que sim. É o porteiro. Eu acho que sim, eu acho que é. Porque o Corinthians, quando saiu o Ramon Dias, ele foi pra cima do Tite. E todo mundo falou em 3 nomes, lembra? Todo mundo falou em 3 nomes? Sim. E agora tá atrás do segundo nome, que é o Dorival. Se não fechar com o Dorival, é o Luiz Castro. Porque não foi pra cima do Luiz Castro ainda. Não foi. E muita gente deu aí que pediu muita grana, pediu não sei o quê. E nem o Dorival tinha os valores ainda. E todo mundo falando, não, porque tem o valor, não sei o quê. Não tinha valores e não tem valores ainda envolvidos aí. Agora com o Dorival, acho que tem. Agora com o Dorival... Peraí, mas você largou o Dorival, jogou a toalha? Então, porque o que eu vou falar... O que eu vou falar que me falaram, eu vou falar o que me falaram ontem. Tá. Eu só não posso falar quem foi, né? Eu fico esperando que eu não vou falar isso, eu não posso falar. Tá. Senão eu perco a regalia. De saber das coisas. A verdade é uma só. Pela demora, porque ele pediu fundos e fundos lá, eu falei, tá bom. Pela demora, eu tô achando que ele quer ir pro São Paulo mesmo. Pela demora. Porque era para ser resolvido ontem já. Aí ele esperou esse jogo, o Jubileu ganhou, ele vai ficar um tempo de férias aí recebendo da CBF. É o que eu fiquei sabendo ontem. A verdade, ninguém quer treinar o Corinthians, velho. Ninguém quer treinar o Corinthians, tava clara, velho. Você já só tá tomando não. Eu falei, tinha um argentino no mercado, o tal do Hermano Menezes, aí foi pro Grêmio. Já foi pro Grêmio. O argentino Hermano Menezes. Mas de novo, esse foi o primeiro que o Augusto mandou embora. Mandamos embora com 5 anos de contrato. Volta Ramon Dias. Olha. Não, tá indo pro Santos. Parece que não, viu? Mas só que eu falei ontem, né? Rapidinho, a negociação, de fato, começou ontem. Uma negociação difícil, pô. O treinador estava na seleção. Ontem foi que começou a negociação com o empresário, que o empresário chegou lá, em Floripa, começou a negociar. Então é tempo, ainda tem muita coisa pra rolar. O Dorival tá, nossa senhora, tá no melhor momento possível. Não são da noite pro dia, difícil são muitas cláusulas e tal. Agora o Luiz Castro tem um problema. Diferentemente do Dorival, que poderia receber da CBF até a Copa de 2026, isso não interferiria no contrato dele com o Corinthians, o Luiz Castro não. Ele tem uma grana federal pra ganhar do Al Nassr até a metade do ano, e se ele fechar com qualquer outro clube, ele perde esse dinheiro, ele abre mão. Então ele só vai pegar um clube depois do Mundial. E aí o Corinthians, se fechar com o Luiz Castro, teria que esperar até lá. Aí ele fica sem receber lá e sem receber cá, imagina. Aí ia ser doido mesmo, né? Rapaz, aqui o escritório tá funcionando. Tô aqui fazendo despacho, o contrato do homem tá aqui pela cidade, nós assinou. Até o pica-pau sumiu daqui, vamos ver. Alô? Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Eu tô em São Paulo. Esse aí é da Band já. Esse aí... Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás, aqui, ó. Nada que não possa ser conversado. Vê se o Galvão libera você. Eu acho que agora, com a minha volta, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, é hora de ser a nosso favor. O seu auxiliar vai ser o Casão? É uma boa, que ele é corintiano. Tem o Falcão também. Não posso falar muito, tá bom. Maldita produção, não posso falar muito, então deixa pra lá. Bom,
Tá aqui, menina. Mas tá eu difícil, tô preocupado que o Pica-Pau sumiu daqui. Tem o Pica-Pau- Beluga, tem até o Saci. Pica-Pau subiu na tomou um árvore. sapeco. Até o Pica-Pau. Tomou um sapeco aí. Tomou um sapeca, mas sapecou também. Foi daqui, mas foi lá também. Ô, Gavião, você viu Pica-Pau por aí, Dedé? Pica-Pau voou. Tá vendo? Peraí, eu agora quero ouvir a coerência, a lucidez E o o Palácios, posicionamento de Chico Garcia. Eita. Porque como você também é representante corintiano por aqui, isso intitulado por Mila Só quando Alves. ganha, né? Você precisa também se manifestar. Caso não venha o Dorival, Chico, de verdade, sem brincadeira agora, quem tem que vir? Será? Dura falar sério isso daí. Não, mas não é isso. É que realmente, cara, eu não vejo opção. Não, mas tem que vir alguém, vai ficar o Orlando. Não, vai ter que contratar alguém, mas olha, eu tô quebrando a minha cabeça Diniz. mesmo. Parabéns pro planejamento da O diretoria. Diniz, assim, o Diniz, eu amo o Diniz, só que eu acho que ele tem o tempo dele. E o Corinthians não tem tempo. O Corinthians tem uma situação emergencial. Você não pode ficar. Mas tem a parada no meio do ano, Chico, né? Dá pra de repente ele treinar, Mas até né? a parada do meio do ano tem uma meia dúzia de jogos aí o Corinthians cai da Sul-Americana, daqui a pouco cai na Copa do Brasil mas aí não vai ser pro Novo culpa dele. Horizontino. E aí? Como é que faz? Aí, lá no Cruzeiro, cara, meia dúzia de jogos já estavam querendo a cabeça. Quem é que tem coragem de aqui sugerir um nome sério, na real? Nome sério? Vai, Cicinho. Eu, se eu fosse o Corinthians, investiria no Vojvoda, que não vive um grande momento no Fortaleza, e tentaria, porque é um desafio pro sai Vojvoda. de lá, cara. Ah, não sai. É a difícil. questão é La Plata. Mas já foram lá várias vezes. Já foram, mas o momento dele não é bacana Se no é Fortaleza. momento ruim, o Roger também pode vir. porque- Não, mas o Vojvoda... Opa, e eu Aí o gostaria, Roger hein? vai pro Corinthians e o Vojvoda pro Inter. Nossa, Renata, e por que ninguém fala mais do Dunga? Porque o Dunga não quer. O Dunga não quer. Ele quer mais ser treinador, decidiu ele? não ser mais... infelizmente, eu acho que o Dunga quê, né? teria capacidade. Marco Aurélio Cunha, você também tem um nome? Olha, podia pensar nisso, né? Holandês, fala português, deve ter bom contato com o Depay. Sidorf. Cara, mas a criatividade tá forte aqui dos Aquele silêncio, sim. Everton Guimarães, você teria um nome na real, sério, sem brincadeira, pra poder sugerir ao Corinthians? Renata, eu preciso dividir tela com o Ronaldo já que você pediu e a gente te obedece, ai de quem não obedecer, eu não quero brincar com esse tipo de situação aqui. Preciso dividir tela com o Ronaldo, porque eu quero dar 2 nomes para o Ronaldo para ele escolher um dos 2, tá? Eu vou 2 nomes, ele escolhe um dos 2. E não tem nada de brincadeirinha, de papo furado, não. Eu preciso perguntar a você, Ronaldo, se você não me parece uma pessoa rancorosa. Eu assumo e eu pago no débito, o rancor. Mas eu preciso te perguntar, você aceitaria de volta qualquer um dos 2, tá? Se você tiver a opção de receber de braços abertos... Vai, desembucha, velho! O Antônio Oliveira ou o Vitor Pereira, quem você queria de volta, assim? Quem você aceitaria? VP não sai da Inglaterra. Esse trairão aí? Você me chamou pra falar desse VP tá traíra? arrepiando na Inglaterra, O Antônio Oliveira tá disponível. Não, mas você me chamou pra falar desse Que a traíra? sogra dele tá bem, a sogra dele tá bem. Eu não quero saber dele, da sogra dele. Tá O bem. cara foi traíra, velho. Mas você aceitaria de volta? Não. O Tonhão. Não. O Tonhão. O cara foi O Tonhão, traíra. você aceitaria de volta o Tonhão? O cara foi traíra, usou a agora família vamos pro como terceiro- não, escudo terceiro e nome você ainda agora. vem falar desse Sério. cara pra mim, velho. Mas sogra é família. Eu já tinha... Não é família? Terceiro nome agora. Mas aqui, A minha terceiro nome. sogra é bruxa, tudo, mas é minha sogra. Terceiro. Qual o Acho que eu me terceiro? excedi. Eu vou te dizer um nome agora que eu acho que tem a cara do Corinthians. Sério. Vão brigar comigo. Eduardo Batista, monstro. Ó, pelo histórico, o pai dele foi campeão brasileiro em cima dos Tricas. Tem um nome bom aí. Um nome bom também. E eu vi esse menino pequenininho. Eu vi esse menininho com o nariz todo remelento, aquela coisa tá ali. Seria um nome bom também. Você apoia. Eu apoio. senti que você gostou. Eu gostei. Eu senti que você gostou. Gostei, por quê? João Pedro Sgarbi tem uma sugestão também. Tô falando. Muitas vezes criticamos aqui a falta de criatividade dos times brasileiros, de ficar só em um mercado. Por que o Corinthians não vai atrás de um treinador americano que tá aí no mercado? Treinador bom? Fala. Tem um cara bom que eu acho que você vai gostar muito. Eu vou te ajudar, fala. Jair Adventure, tá no mercado, é um cara que você pode gostar. Não, mas é verdade. Você tá que nem uma É americano. Quando perde esse voto. Não, mas é um americano que tá no mercado. Parece um Você não acha boa ideia? É americano. Você quando... Para aí!
Repita a sugestão. É o Jair Adventure, tá no mercado agora, bom treinador. Fala besteira, vai trocar sua fralda, vai que tá cheia. Chico! Antes que dê briga aqui, Chico. Vai, Chico. Capelanes, quer dizer que tem diretor financeiro na história? É isso? Eita. Tem, vou até explicar aqui. Olha, é engraçado. Eu acho que eu já entrevistei de alguns anos pra cá uns 5 a 6 diretores financeiros do Corinthians e todos basicamente falam a mesma coisa. Não, imagina, a dívida é equilibrada, é pagável. Só que a dívida ela não diminui nunca, ela só aumenta. E nós entrevistamos na última segunda-feira o Pedro Silveira. Quem é o Pedro Silveira? É o novo diretor financeiro do Corinthians. Foi uma entrevista totalmente esclarecedora. Conversou conosco lá na Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate, e nós fizemos aí praticamente 40 minutos de um bom bate-papo. Foi muito esclarecedor, mas a gente conseguiu ligar alguns pontos aqui, porque ele revelou que o Corinthians no meio do ano, viu, já pode começar a se preocupar, e Ronaldão, torcedor corintiano. O Corinthians já tem aqui no seu planejamento a venda de algum jogador. Ah, pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Bridon? Pode ser. Corinthians tem no seu planejamento financeiro para conseguir equilibrar minimamente as suas finanças, vender algum jogador. E aí, obviamente, que a gente ficou em cima do quê? Do novo treinador. A pergunta que a gente tem que fazer para o torcedor corintiano e para o departamento financeiro do clube é o seguinte: qual é o valor, a grana que o Corinthians tem para hoje conseguir bancar uma nova comissão técnica? Nós fizemos esse questionamento e o Pedro Silveira foi categórico em garantir 3 milhões de reais para uma nova comissão técnica. Não, confere aí. O Pedro vem falando bastante sobre responsabilidade financeira, que é excelente de ouvir, mas no atual cenário do Corinthians hoje, o clube tem condições de pagar 3 milhões e meio de reais para uma comissão técnica nova que deve chegar em breve? Olha, vamos ver os valores. Os valores ainda não foram discutidos. Assim que eu tiver novidades, eu como financeiro, eu vou brigar para que seja valores, né, dentro da realidade do clube. E quais são esses valores dentro da realidade, Pedro? Parece que 3 milhões não é, né? Eu acho que não. O que é? Calma, vamos lá. Os 3 milhões seria para toda a comissão. Mesmo assim, é um valor muito alto que Ué, não é o valor que o Memphis ganha pelo aquele... A gente tem um contrato vazado. Mas aí é a patrocinadora, é uma estrela mundial, enfim. Para treinador, você pagar 3 milhões, só o Abel Ferreira ganha perto disso. Eu fiquei pensando num nome aqui, enquanto... E merecia mais, porque quantos treinadores ganham não fazem nada, são mandados embora, vem multa rescisória. Olha o Abel que ele já rendeu com esse salário que é altíssimo até para padrões europeus. De um cara que vale o que custa, né? Se é caro. Teve multa. Não, mas se é caro. Mas até o Abel teve multa. A mamãe Leila pagou a multa dele. Palmeiras pagou para você ver a importância. Tem um treinador que começou a balançar, eu não sei se ele vai cair, mas ontem ele perdeu em casa e começou a ser vaiado, que é o Thiago Carpini do Vitória. Meu Deus. Eu acho que daqui a pouco ele pode ficar disponível, vocês acham que não? Mas pro Corinthians agora, máximo, o Carpini tem tudo para ser um grande treinador, tá bem no Vitória. Só que vai sair do Vitória. Mexeu com o Sgarbi. Ele não quer o Carpini no Corinthians. De verdade, falando sério, não sei se não é melhor dar pega o telefone, liga pro Ramon e fala, fica mais uns meses aí. Não, tô falando sério. Tá acertando com o Santos, menino. Volta Ramon Dias, hashtag. Não sei não, hein? Não deixa descer a sério. O Ramon Dias tá acertando com o Santos. Para no pedágio. Parece que não vai não, viu, Ronaldo? Não vai? Para no pedágio lá, volta. Volta. Tem que perguntar se será que é o Neymar que vai opinar também do novo técnico? Mas é lógico que ele Porque ontem soltaram uma escalação aí, né? Após 2 dias de conversas, Corinthians e Dorival Júnior ainda não chegaram a um acordo financeiro, mas seguem em negociações. Agora, porém, as tratativas serão à distância. Isso porque o diretor executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, deixou Florianópolis e voltou a São Paulo nesta quinta-feira para acompanhar a partida entre Corinthians e Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 19 horas na Neoquímica Arena. Tanto a diretoria corintiana quanto o staff do treinador buscam uma rápida solução, de preferência ainda nesta quinta-feira. O clube quer contar logo com um novo comandante, enquanto Dorival se incomoda com a novela criada em torno da situação e a divulgação de informações falsas. A proposta do Corinthians é de um contrato até o fim de 2026, quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. O Timão foi informado que Dorival rompeu o contrato com a CBF,
mas ainda discute os termos para a rescisão do contrato de imagem com a entidade. Isso, porém, não é um impeditivo para que ele inicie um novo trabalho agora. O Corinthians está sem um comandante desde a última quinta-feira, quando optou por demitir Ramon Dias, após 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o clube procurou Tite, que chegou a sinalizar um acordo verbal e avisar a família sobre a mudança para São Paulo. No entanto, horas antes da viagem, o treinador teve uma crise de ansiedade e, por questões de saúde mental, optou em finalizar as negociações.